Olá a todas e todos. Esta é a apresentação dos resultados do projeto de pesquisa Bibliotecas e os Espaços na Cidade do Rio de Janeiro, com autoria minha, Gabriela Falcão Klein, discente do curso de Biblioteconomia da Unirio e bolsista de iniciação científica, sob a orientação do professor Dr. Alberto Calil Júnior, docente da Escola de Biblioteconomia da Unirio. Essa pesquisa foi financiada pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Rio de Janeiro, a FAPERJ, e o período de vigência foi de agosto de 2020 a julho de 2021. Iniciaremos com uma contextualização do tema. A proposta inicial dessa pesquisa era realizar um mapeamento da distribuição espacial das bibliotecas na cidade do Rio de Janeiro. No entanto, devido à crise sanitária desencadeada com a pandemia da Covid-19, em março de 2020, fazer a pesquisa no formato originalmente proposto, que era presencial, se tornou algo totalmente inviável. E, diante disso, ela precisou ser reorganizada e ocorreu apenas no ambiente virtual, pois esse era o único cenário possível naquele momento histórico. E partindo então da hipótese de que a presença digital das bibliotecas poderia ser ampliada de forma exponencial nas redes sociais digitais durante o período da pandemia, e partindo também do princípio de que a biblioteca e os profissionais de biblioteconomia podem e devem oferecer à população muito mais do que somente um serviço mais técnico, o problema da pesquisa passou então a orbitar em torno da seguinte questão: de que forma ocorreu um movimento de ocupação das bibliotecas nas redes sociais digitais durante o período da pandemia de Covid-19? E diante da modificação do percurso da pesquisa, foi preciso então fazer uma alteração do objetivo geral e dos objetivos específicos. Então, dessa maneira, o presente projeto de pesquisa passou a ter como principal objetivo compreender de que forma ocorreu a ocupação e a presença digital de bibliotecas e demais atores relacionados, sejam coletivos, individuais ou entidades, na rede social Instagram, com o advento da pandemia de Covid-19. Já os objetivos específicos da pesquisa foram identificar quais foram as temáticas mais recorrentes nas postagens, e aqui nós consideramos o feed de notícia e também os stories, dos perfis das bibliotecas e dos demais atores ligados à área, analisar as interações entre os perfis e os seus seguidores, verificar a presença e a incidência de postagens sobre a pandemia de Covid-19 nestes perfis, e também verificar as modificações na forma de disponibilização de conteúdo na rede social Instagram. Em relação à metodologia, a pesquisa teve um caráter predominantemente exploratório descritivo e a análise de dados foi realizada de maneira quali-quantitativa. Então, alguns resultados. Embora não seja o objetivo analisar os resultados da pesquisa apenas sob a ótica quantitativa, alguns números surgiram e estamos trazendo aqui. No total, foram capturadas postagens de 48 perfis relacionados às bibliotecas, sendo 40 de bibliotecas e 8 de demais atores, durante o período de 9 meses e 15 dias de pesquisa, entre o dia 16 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2020. E dentre o quantitativo de bibliotecas, 50% delas eram públicas, e o restante foi composto por bibliotecas universitárias, comunitárias, especializadas e também escolares. E dentre o quantitativo de atores, 50% foi composto por coletivos, 25% por instituições e 25% por atores individuais. E aqui é importante salientar que nem todos os perfis tiveram regularidade de presença no período das capturas, porque alguns deles foram surgindo, seja na própria rede social ou também no feed do perfil que tem na biblioteca, que é o perfil que foi utilizado para fazer essas capturas de tela durante o período de vigência da pesquisa. Passando então à análise das temáticas presentes nas postagens, esse material capturado foi agrupado nas seguintes variáveis categóricas:
A. Datas comemorativas efemérides, desde datas mais tradicionais, como o Dia dos Namorados, até comemorações mais alternativas, como o Dia do Orgulho Nerd, ou o Mês do Orgulho LGBTQIA+, ou aniversários de escritores e o movimento Black Lives Matter. B. Atendimento na pandemia. Foram posts relacionados ao fechamento e à reabertura da biblioteca, atendimento remoto, renovação de empréstimos, serviço de referência à distância, etc. C. Divulgação. E aqui entraram eventos, editais, concursos. Nessa categoria, foram considerados também os reposts, ou seja, as republicações feitas pelas bibliotecas divulgando material produzido por outros perfis do Instagram. D. Dicas de leitura e literatura. Aqui entraram resenhas de livros literários ou não, criadas pelos próprios perfis ou perfis de terceiros. E. Informações sobre a Covid-19. Então, cuidados com higiene pessoal e de ambientes, situação da pandemia nas cidades e no país, etc. F. Fake news. Informação e alerta aos usuários sobre as notícias falsas que circularam nas redes sociais digitais naquele momento. G. Cuidado com a saúde física e mental. Aqui nessa categoria foram consideradas as postagens que se referissem diretamente à temática, ainda que elas tivessem algum tipo de relação com a pandemia e os seus efeitos ao longo do tempo. E H. Outros. Aqui foram considerados posts com temáticas de ocorrência mais aleatória, como rifas, envios de fotos, retrospectivas e etc. Nós observamos que a temática com maior incidência de casos foi divulgação, que trazia eventos, editais, concursos, com 42 ocorrências, seguida de dicas de leitura e literatura com 38. E foi possível observar também que durante todo o período de coleta de dados, ou seja, entre março e dezembro de 2020, esses tópicos tiveram maior presença nas postagens recuperadas. E em relação a uma análise mais atenta às variáveis categóricas mencionadas, a gente pode destacar alguns casos. Por exemplo, nas dicas de leitura e literatura, foi recorrente a utilização de gírias, de bordões ou brincadeiras da moda na composição dos conteúdos postados. Nós consideramos esse tipo de estratégia positiva porque ela dialoga com o leitor, com o usuário da biblioteca. A divulgação de lives, sejam elas realizadas pela própria biblioteca ou por outras entidades. Ela foi predominante na categoria de mesmo nome, divulgação. A ocorrência de lives, inclusive, cresceu muito durante o período da pandemia. E, embora nós não tenhamos acompanhado esse fenômeno mais de perto, porque ele não fazia parte dos objetivos específicos desse projeto de pesquisa, a presença constante dessas lives nos perfis pesquisados aponta que essa estratégia de estar ao vivo e para todos, ela pode ser vista, de certo modo, como uma tentativa, não apenas de ampliar a comunicação das entidades com o público, mas também de aumentar a ocupação nos espaços, ainda que virtualmente. Mas nós não sabemos, entretanto, se as variáveis como o alcance e a participação do público foram expressivas. Já a interação entre os perfis observados e o público pode ser considerada inexpressiva, se nós relacionarmos o sucesso ou não dessa ação aos comentários nos posts, seja escrevendo algo sobre a publicação em si, ou seja, marcando outros perfis para que estes tenham conhecimento do que foi postado. Já as interações sobre a Covid-19 tiveram presentes em alguns momentos, e elas ocorreram principalmente sob forma de publicações relativas ao uso de máscara e demais protocolos de higiene para evitar o contágio com o vírus, além de divulgação de boletins epidemiológicos emitidos por órgãos oficiais, sobretudo dos governos estaduais. E apesar da nossa expectativa em relação a uma grande incidência desse tipo de postagem, considerando todo o potencial poder informativo das bibliotecas, a quantidade de publicações capturadas foi ínfima.
E nós observamos também que o mesmo aconteceu em relação ao tema fake news, o que é uma pena. Já no caminho inverso, foi possível observar uma expressiva ocorrência de publicações relacionadas à abertura e ao fechamento das bibliotecas, sobretudo no final do mês de março, lá no início da pandemia, e entre os meses de outubro e novembro, quando os números de mortos infectados pela Covid-19 começou a cair no Brasil, embora ainda atingisse a marca de centenas ou mesmo milhares de mortos por dia. E as estratégias adotadas pelas bibliotecas foram, no geral, muito semelhantes. Atendimento realizado através de telefone, e-mail ou mesmo presencialmente, através de agendamento prévio ou não. Mas com o recrudescimento da pandemia, lá pelo final de novembro, a tendência observada foi o anúncio da suspensão desses tipos de serviço. E, além do conteúdo postado, a gente pode também destacar a mudança de interface do Instagram, que ocorreu em novembro de 2020. E essas mudanças se deram na disposição dos ícones e informações em destaque na página principal dos perfis inscritos. E essa novidade não impactou apenas na modificação do layout em si, mas e sobretudo na experiência de navegação do usuário na rede social. Esse tipo de mudança tem como objetivo uma certa captura do usuário, para que ele passe cada vez mais tempo utilizando a rede social digital. E essa lógica de constante atualização das competências relacionadas aos aplicativos, segundo Jonathan Crary, é, na verdade, uma maior harmonização com as exigências funcionais intrínsecas, para reduzir continuamente o tempo de cada troca ou operação. Mas a gente pode verificar que, paradoxalmente, isso faz com que o usuário permaneça mais tempo ligado nas redes. Então, agora algumas considerações finais. Bom, a realização dessa pesquisa enfrentou muitas dificuldades, e a principal delas certamente foi ter que abandonar o projeto inicial e repensar um percurso de estudos possível diante de um contexto histórico totalmente sem precedentes. Muitos de nós acreditávamos que a quarentena ia ser uma situação provisória, ser vencida em algumas semanas, mas não foi isso que aconteceu. E apesar desses percalços, nós consideramos exitosa a escolha pela captura de fragmentos desse momento histórico. E, além disso, nós consideramos que eles fazem também parte da composição da relação estabelecida entre a biblioteca e o seu público. Mas fica o questionamento, em que medida os profissionais de biblioteconomia estão refletindo acerca do movimento de ocupação das redes. Porque nós sabemos que o Instagram não é um ambiente estático e, diante disso, como a gente pode lidar com a efemeridade da informação nas redes sociais digitais? Porque as redes sociais digitais, elas são, sem dúvida, mais um capital cultural para as bibliotecas, porque elas podem proporcionar maior visibilidade para elas, independente da sua localização geográfica. No entanto, no processo de ocupação dessas redes, a brevidade das relações é uma constante, a gente gostando ou não. E embora os usuários sejam instigados a permanecer cada vez mais tempo online, isso não vai significar necessariamente que eles estejam aprendendo mais, se comunicando mais ou mesmo estabelecendo mais laços. E a biblioteca, nesse sentido, tem que competir com todas as outras possibilidades de informação e entretenimento para ter a atenção do usuário. E aí fica a pergunta, até que ponto estamos preparados para isso enquanto profissionais da informação e instituições? Então, essa pesquisa, que por hora se encerra, ela trouxe mais e novos questionamentos do que necessariamente respostas conclusivas. No entanto, alguns caminhos foram abertos, para que outros olhares e outros estudos sobre esse tema possam contribuir para a construção de práticas biblioteconômicas mais assertivas. Assim esperamos. Aqui algumas das nossas referências utilizadas. Muito obrigada pela atenção e até a próxima.